neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deus, o teu nome é sim inescrutável bom. Deus, o teu nome é sim o mais supremo dom. Na estrepitosa procela não temerei, pois em ti confiante prosseguirei, porque és pra mim em todos os momentos desta vida, te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor. Com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do Calvário meus pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo abalar, minha alma aos céus, então tu has de arrebatar.
porque já provei o resgate dos pecados pelo sangue de Jesus, Senhor. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O aguilhão da morte é o pecado. E a morte não pode ter definitivamente vitória sem que apanhe o homem separado de Deus, isto é, em pecado, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, diz o profeta Isaías. Agora, isto acontece porque a lei, até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, isto para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, ouvintes, nós encontramos na carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, o documento escriturístico do que estamos citando, do que estamos vos falando. Por um homem entrou o pecado. Entrando o pecado, veio a morte. Havendo pecado, teria que haver transgressão. Daí então a necessidade da lei, para que a transgressão fosse imputada. Mas, onde houve lei, teria que haver graça, porque caso contrário, todos estariam perdidos. Havendo graça, tem que haver perdão. Havendo perdão, então vem o reino de Deus na vida do homem. Ninguém pode clamar mais. Conta-se que um homem estava escravo de um reino. Ele estava quebrando pedra com a marreta. E cada marretada que ele dava na pedra, trabalhando naquela pedreira daquele reino, ele falava: Adão. Cada marretada que ele dava, ele falava o nome de Adão. E um dia, então, o seu senhor ficou implicado com aquilo
e mandou chamá-lo em seu palácio. E disse: por que todas as vezes que você bate a marreta na pedra, você fala o nome de Adão? Ele disse, respondendo: é porque se não fosse Adão, eu não estaria aqui escravo, quebrando pedra. Então o rei disse: pois bem, você não vai quebrar pedra mais, por causa de Adão. Você vai vir a sentar comigo na minha mesa e vai ser meu substituto. Eu vou fazer uma viagem, você será o responsável por todo o meu reino. Você poderá fazer tudo o que você quiser. Você manda aqui no meu lugar. Não precisa você se preocupar com nada. Faça o que você quiser. Quantas festas você quiser. Coma do que você quiser. Dê ordem para os escravos. Bom, você será o rei na minha ausência. Mas tem uma coisa. Essa caixinha que está ali em cima daquela mesa, você não mexe nela. Você pode mexer em todas as coisas, menos naquela caixinha. Pois bem, então o rei viajou. E logo o seu sucessor, que era um escravo, até então havia sido um escravo, culpando Adão porque estava quebrando pedra, tinha tantas coisas para se preocupar, para divertir-se, para olhar, para cuidar. Preocupou-se mais com a caixinha que o rei disse para ele não mexer. A sua curiosidade foi tanta que um dia ele não conteve. Pegou a caixinha, que mal faz? Vou apenas olhar. E quando ele levantou a caixinha, voou um passarinho que estava lá dentro. Eu não sei se ele percebeu, se não percebeu. Então nada aconteceu, botou a caixinha lá no mesmo lugar. Quando o rei veio de volta, naturalmente ele tinha uma festa para o rei. E tudo mais. Mas quando o rei foi ali ver a caixinha, disse: e agora? Você desobedeceu. Você olhou a caixinha, não? Eu tinha deixado um passarinho aqui dentro, ele não está aqui. Deveria estar, pelo menos, morto de fome, não? Não poderia ter saído se alguém não tivesse levantado a caixinha. Agora você vai voltar a quebrar pedra. Só que você não vai poder culpar Adão mais. Então você não tem mais direito de falar em Adão. Porque agora o desobediente é você. Você que desobedeceu. Você podia continuar aqui em cima, comigo, ao meu lado, comendo à minha mesa e dando ordens, transmitindo minhas ordens para os meus servos. Mas acontece que você desobedeceu. Então você não pode culpar mais Adão. Ouvintes, isto pode ser mesmo, na verdade, um conto, uma ilustração. Mas que ilustração, que esclarece tanto. Na verdade, por um homem entrou o pecado, a ofensa, mas por um homem superabundou a graça. Pelo primeiro Adão entrou o pecado e suas consequências, concluindo, resumindo com a morte. Mas, por Jesus Cristo, segundo Adão, entrou a vida eterna. Ninguém mais poderá ser condenado por causa do pecado de Adão.
mas sim por causa de seu próprio pecado, por causa de sua própria desobediência. Jesus Cristo trouxe a mensagem do reino. Veja, lei, graça e reino. Paulo disse, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo é um ministério presente. Se o pecado é presente, mas também a salvação é presente. A morte de Jesus não é apenas um fato histórico que sucedeu há quase 2000 anos. O Cordeiro está no trono, o Cordeiro sangrento. Aquele sacrifício que teve lugar há quase 2000 anos atrás está sobre o homem pecador, penitente, que tem se aproximado de Deus pela fé e tem tomado aversão pelo pecado. Portanto, ninguém está obrigado a pecar. Está sujeito, na verdade, ao pecado, às paixões. Mas ninguém está obrigado a pecar. Por quê? Nós temos um Deus impecável. Ele nos mandou a salvação. Ele nos ordenou o seu Filho, vindo nele, com o seu próprio sangue, resgatar a sua igreja, comprar a sua igreja. Não há coisa melhor do que pertencer à igreja de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo. Tire da cabeça, não deixe a sua consciência satisfeita simplesmente por pertencer a uma igreja, a uma organização religiosa, por melhor que ela seja. Não. Você só poderá ter paz se você sentir-se plenamente incluído, naturalmente agregado ao corpo de Jesus Cristo, comprado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma filosofia humana acerca de Deus pode levar quem quer que seja aos céus. Não, não. Nenhuma filosofia humana, por melhor, por mais bonita, por mais engenhada que seja, pode levar a quem quer que seja aos céus. Não pode levar ninguém aos céus. Tem que vir o reino de Deus. Pela graça, você resiste a Deus, vai resistindo até o dia que você o resistirá pela última vez. E a graça e o juízo têm uma divisa, uma linha apenas. Quando o homem salta para esta linha da misericórdia, para o juízo, então não há mais solução para ele. Deus enviou a sua via de escape. Pelo Espírito Santo, Ele conduziu o Cordeiro ao Calvário para derramar o seu próprio sangue, para que nós não vivêssemos hoje como miseráveis pecadores, sujeitos aos vícios, ao domínio da carne e às suas concupiscências, por isso carregados de doenças, de aflições, de pesos, de insônias, de insegurança, embora aumentando os recursos cada dia mais. Não podemos desprezar a mensagem de Deus, em circunstâncias algumas. A mensagem de Deus tem que ser posta na cabeceira de todas as coisas. É o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não teve pena de sacrificar o seu filho, sacrificando-se a si mesmo por nós. Por que então ele teria pena de ver esse homem, esta mulher, que pisa no seu sangue,
e continua nos seus credos e nos seus dogmas, ser condenado no dia de juízo. Não, se ele não teve pena de sacrificar-se a si mesmo através do Filho amado, ele não poderá ter pena naquele dia de quem quer que seja. A sua misericórdia está aqui. A pomba, o Espírito Santo, nos trouxe a grande mensagem da libertação. Isso nos faz lembrar daquela curta história que existe no livro O Declínio da Primeira Guerra Mundial. Os soldados americanos estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras alemãs. Vocês, os que têm sido soldados, sabem o que é uma patrulha de reconhecimento. Eles já estavam escassos de munições e os alemães se aproximavam passo a passo. Sabiam que se não recebessem reforços, seriam exterminados pelo inimigo. Porém, um dos soldados recordou que tinha consigo uma pomba que era sua mascote. Sabia que ela era capaz de chegar aos quartéis generais com uma mensagem. Assim sendo, escreveram esta mensagem: estamos sitiados por forças alemãs. Se não recebermos reforços logo, ou nos renderemos ou seremos massacrados. Amarraram a mensagem numa pata da pomba e a enviaram. Tão logo que ela levantou o seu voo, os alemães se deram por conta do que estava sucedendo e começaram a disparar na pomba. Porém, ela ansiava retornar ao lar, se preocupava com sua companheira e não lhe importavam os disparos. Um dos balaços lhe quebrou uma pata, outro lhe levou parte das costas, outro lhe feriu a asa. Porém, ferida como estava, continuou subindo, até que ficou fora do alcance das balas e chegou ao acampamento com a mensagem. Essa foi uma grande pomba. Porém, ó irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar, e tudo isso era bom. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. A enfermidade, as superstições, os vícios, os demônios nos tinham com a cara na terra e não havia forma de escape. A igreja havia se desviado, havia ido após coisas denominacionais, e os fariseus, saduceus, estavam lá com as suas lavagens de panelas, e a palavra de Deus ficou sem eficácia alguma. Porém, esta pomba desceu, e tão somente uma coisa tinha que se passar: tinha que haver um Redentor. Mas pensa você que, desprezando esta mensagem do Redentor, ele poderá ter compaixão maior do que esta por você naquele dia? Não, toda a compaixão de Deus se expressa através do sacrifício de seu Filho, da sua mensagem de redenção, do socorro bem presente na hora da angústia, quando o pecado tem mantido as pessoas de cara no chão, sufocadas pelos vícios, pelos temores e pela insegurança. Deus tem nos enviado a sua palavra, e ó, que desgraça é para um povo rejeitar a sua mensagem. Que isso não aconteça com nenhum de nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem,
Não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. As ondas atendem
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 26, nós encontramos a frase citada na abertura desta programação. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Todos sabem que trata-se daquele episódio marcante na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quando eles tiveram aquela experiência tremenda de verem o poder de Jesus Cristo sobre os ventos e sobre o mar. Com razão a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Então Ele é Criador. É o Verbo, é a Palavra. Tudo que foi criado foi pela Palavra. Então, tudo foi criado por Jesus Cristo. Como há de se esperar, a criatura não pode ser maior do que o Criador. A criatura tem que obedecer ao Criador. Por isso, quando esse poder criativo for manifestado no corpo de Cristo, na sua noiva, todas as coisas nos serão sujeitas. Isto é um poder tremendo que está envolto no segredo dos 7 trovões, o poder da palavra falada. O profeta desta era, o Elias prometido, esteve ali naquele lugar falando com Deus, separado, lá no deserto. E quando o Senhor disse para ele, fala e haverá esquilos. Então, numa árvore que não existe esquilos naquela árvore, eles não sobem em tal tipo de árvore. Não existe esquilos em tal região onde ele estava. E ele falou a palavra falada, haja esquilo. E o esquilo apareceu lá no galho da árvore. Então ele atirou e derrubou o esquilo. O esquilo caiu sangrando. Logo ele tornou falar, e assim sucessivamente. Por várias vezes, a sua família comeu daquele esquilo. Existe daquele esquilo embalsamado lá na sua casa. Foi criado ali na hora com o poder da palavra falada. É o poder criativo, o poder de Deus na boca do profeta desta era. O autor, o mensageiro desta mensagem que nós estamos vos anunciando. Quando ele contava isto para a irmã Muser, aquela viúva, então a irmã Muser creu de coração, disse, irmão Branham, isto é verdade, isto é a palavra do Senhor, eu creio. Então quando ela creu nisto, no poder da palavra falada, o poder de Deus veio sobre o profeta, e mais uma vez ele disse para a viúva, irmã, peça o que você quiser. Se você quiser $1 milhão, virá aqui na sua mesa. Se isto não acontecer, eu serei um falso profeta. Oh, meus amados, mas a irmã Muser, aquela viúva que creu no profeta, ela não pediu dinheiro. A sua irmã era paralítica, estava ali assentada numa cadeira de rodas. Irmão Branham disse, você pode pedir a cura de sua irmã e ela andará, será curada agora. Mas a irmã Muser pediu pelo poder do Espírito Santo a conversão dos seus 2 rapazinhos, seus 2 filhos que estavam ali naquela hora. E foi o bastante o profeta olhar para aqueles 2 moços, e eles mudaram de cor, ficaram amarelos naquela hora, o sangue fugiu de seus rostos, e eles se converteram ali,
e estão lavando os pés dos santos. Meus amados, ali estava o poder de Jesus Cristo sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o mar. E os discípulos tinham que ter conhecimento disto. Eu não vi isto, mas eu creio, por isso eu sou bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso tem que ser por fé. Irmão Branham foi arrebatado em êxtase, ele foi além da cortina do tempo. E alguém lhe perguntou: irmão Branham, você viu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ele disse: não. Isto eu tenho que aceitar, é por fé. É pela fé na palavra de Deus. Nós notamos que essa mensagem é uma mensagem que nos leva para o caminho real. Ela não admite tonterias, extremismos, mas uma coisa é certa: para o mundo ela é loucura, como disse São Paulo, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é o evangelho loucura desta era? De qual igreja? Ele pode ser pregado em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer rádio, na televisão, e quem o taxará de louco? São Paulo diz que a mensagem da cruz, a pregação da cruz, é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Sim, meus amados, nós vamos encontrar Jesus ali. Pela fé eu vejo o Filho de Deus, o Deus encarnado, não uma segunda pessoa, mas o próprio Deus encarnado, o Emanuel, ali repreendendo os ventos e o mar, e tudo se acalmando na hora e vindo uma bonança. Eu não quero ver estas coisas para me crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando nós podemos ver uma natureza que se levanta como o mar, e na mesma hora que está em bonança, que está calmo, logo se levanta e se agita, e se irrita com qualquer coisinha, aquele temperamento velho, e essa natureza recebe o poder de Cristo e torna-se em bonança. Bonança na hora da dificuldade, bonança na hora em que as coisas exigem autoridade, usar de autoridade com temperança, com a temperança do Espírito Santo, que diz o profeta, falando a respeito de temperança, ele diz, ilustrando acerca da vulcanização. Você sabe, a borracha vulcaniza-se com borracha. E você não pode vulcanizar uma temperança, um temperamento alterado, que uma hora está em bonança, outra hora está alterado, está irritado. Você não pode associar a isto aquela fé perfeita na palavra. Você não pode agregar isto à estatura de um homem perfeito. Qualquer coisa você diz: eu não lhe dou uma boa sova porque eu sou crente. Eu não lhe dou uma boa sova porque meu nome vai sair no jornal de notícias. Não, esta não é a temperança de Cristo. Quantos dizem: se eu não fosse crente, você ia ver. Você ia ver o que ia acontecer. Teria matado, teria batido. Ali é uma expressão da velha natureza. Ali está a expressão da velha natureza. O profeta diz que aquele que tem a temperança do Espírito Santo se mantém em silêncio. Ele diz assim, que quando você verdadeiramente tem essa temperança no profundo do coração, você pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Sim, quando alguém fala mal de você,
Quantos querem que, logicamente, com muita razão, vamos responder a tais pessoas? Não. Alguém diz, o senhor respondeu a tal mensagem? Eu disse, não, é engano do Senhor. Eu não ouço tal mensagem. Se eu preguei e o senhor ouviu as duas e achou que a minha mensagem estava respondendo àquela outra, você pode estar certo, meu irmão, que isto então foi o Espírito Santo, porque eu não ouvi. Quantas pessoas têm chegado na igreja e maridos acham que as mulheres, as suas esposas, vieram me contar as coisas. E vice-versa. Não, isto é o Espírito Santo que está falando. Está certo, o Espírito Santo tem direito de entrar no templo com a Zohag. Conforme temos dito, eu não posso pregar a vida eterna sem conduzir o povo a uma estrada estreita, a um caminho espinhoso. Porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. O largo conduz à perdição. Quem pode entrar no templo, quem pode entrar na sua casa agora com a Zohag e mandar você expor o sinal, ter vergonha do pecado, não sou eu não tenho autoridade para isso. Mas sim a palavra de Deus. O Espírito Santo tem esta autoridade. E eu creio que você lhe convida nas orações. Você está orando, Senhor, me dá essa virtude, me dá esta fé, me dá este conhecimento, me dá esta temperança. Não está orando assim? Então somente Ele tem o direito de entrar em você para fazer isto. Se você dá lugar, se você abre a porta, Ele entra para expulsar a falta de domínio próprio, e introduzir a temperança do Espírito Santo, que guarda silêncio. Jesus nos passa vergonha quando Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se manteve em silêncio, como ovelha muda, caminhando para o matador. E se Ele está em nós, nós expressamos o mesmo caráter, nós usamos as mesmas armas que Ele usou. É a mesma arma, não tem outra. A arma do cristão é isto, é a fé, é a virtude, é a ciência de Deus, é a temperança, é a paciência, é a piedade, é o amor fraternal. Não há outra arma, é a palavra de Deus, e é a única que Satanás respeita. Aquele moço chegou e disse para o irmão Branham, o profeta: irmão Branham, a minha esposa está terrivelmente endemoniada. Eu chego em casa, ela começa a zombar das reuniões. Ela é uma denominacional, mas eu chego em casa, ela já fala para mim: você já esteve entre aqueles homens, aquelas pessoas que falam línguas, não é? Você já veio de lá, daquele povo que grita, não é? E zombando dele. E ele o que fez? Ele via que aquilo só podia ser demônio que estava nela. Então, jogava-se contra ela, expulsando Satanás. Sai dela, Satanás! Sai dela, Satanás! E estava ao ponto de destruir o lar. Ela já queria ir embora. Mas o profeta disse: não faça isso. Você ore por ela em secreto. Experimente orar por ela em silêncio, secretamente. Não expulse Satanás dela em voz alta. Você vai irritá-la mais. Você ore por ela secretamente. Passado daí uns dias, o moço voltou e disse: irmão Branham, a minha casa está completamente diferente. A minha esposa mudou de água para vinho. É que nós não oramos uns pelos outros secretamente, particularmente. Nós queremos convencê-los através da razão, através dos nossos argumentos, através das nossas imposições. É assim que somos nós. Mesmo na nossa boa intenção, nós queremos impor, quando quem pode fazer a obra é somente o Espírito Santo e mais ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A irmã viúva teve sabedoria. Naquela hora da palavra falada,
ela pediu, ela requereu os seus filhos. Irmã, irmão amado, vai chegar esta hora. Isso está potencialmente na noiva. Nós vamos requerer os nossos filhos diante de Deus. Sim, mas isso deve ser guardado com silêncio, com temperança. Isso deve ser vulcanizado. Agora, uma temperança desta, do Espírito Santo, vulcaniza, associa-se perfeitamente ao conhecimento, à virtude e à fé verdadeira na palavra do Senhor. É a temperança que nós precisamos de ter. O profeta diz que lá estava uma igreja ensinando aos jovens beberem com temperança. Oh, que absurdo! Quem tem a temperança de Deus quer saber de beber, beber álcool, beber vinho, mesmo com temperança. Aquele que está hoje jogado lá na sarjeta, começou bebendo uma garrafa de cachaça, de uma vez uma garrafa de vinho, não, ele começou foi com um gole. Aquele casal que está grudado, agarrado ali hoje, começou de uma vez assim, não, começou pegando nas mãos. Aquela mulher que caiu de uma vez, começou com um olharzinho, do outro lado da mesa, ali no carro, pela janela do apartamento, e assim sucessivamente. Foi assim que começou a coisa. Você já viu o pé de gameleira? Quando sufoca aquele pé de bacuri, aquele coqueiro? O que foi que caiu ali? Foi um grande pé de gameleira? Não, foi uma sementinha que o passarinho levou e deixou cair ali, entre as folhas do pé de bacuri, do coqueiro. E a poeira da estrada, naturalmente, estava guardada ali, e a semente germinou, e logo passando os anos, estava ali aquele pé de bacuri, sufocado pela gameleira. Aquela árvore frondosa com suas raízes tomaram conta daquela vida. Não é assim também o pecado? Mas também é assim a palavra de Deus. É como uma semente de mostarda, deixa ela cair agora no seu coração, e ela crescerá e tomará conta de sua vida, sufocará a natureza terrena, matará o homem natural. Então tem que viver a vida de Cristo, não a gameleira, mas a videira da vida eterna, tomará conta de mim, de você nesta hora. Oh Deus, toma conta de mim, mata a minha natureza terrena. Oh Senhor, também atenta para aquele que ora nesta hora, neste momento, desta maneira, suplicando a morte do natural, da natureza terrena, e o Senhor injeta, faz penetrar a temperança do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar.
A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Quer ser filho de Deus por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Aleluia.